Salve, galera! Vamos falar da conquista do Vini Júnior do prêmio FIFA The Best, para o melhor jogador da temporada. Aliás, acho que é importante registrar de cara que, embora o prêmio chame The Best e leve todos nós a pensarmos em melhor jogador do mundo, na verdade, o prêmio tenta medir quem teve a melhor temporada, né, dentro do período que é avaliado. Pode ser que hoje, por exemplo, já o Vinícius não seja visto por muita gente como o melhor jogador em atividade, né? Porque isso tem que levar em conta os resultados objetivos que estão sendo conquistados a cada dia. Mas eu quero destacar um ponto aqui. Eu quero afirmar que o Vini Júnior só ganhou por causa da votação do público. E eu vou explicar para vocês por que eu digo isso ao longo desse vídeo. Primeiro, vamos reparar a tabela com a pontuação geral, né, desse prêmio FIFA The Best. Notem aí na tabela, que está na tela de vocês, que o Vini Júnior ficou em primeiro com um resultado final de 48 pontos, na última coluna à direita. O segundo colocado foi o Rodri, com 43 pontos, portanto a diferença é muito pequena, de apenas 5 pontos. O terceiro colocado foi o Bellingham, com 37 pontos como resultado final. Se a gente olhar a pontuação por blocos, vamos lá. Pontuação dos treinadores. O Vini teve 438 votos e o Rodri 461. Portanto, o Vini perdeu aí por 23 pontos. Se fosse só, portanto, entre os treinadores, o Vini teria perdido. Entre os capitães das seleções nacionais, né, e lembrando que os treinadores que foram ouvidos também são treinadores de seleções nacionais. Entre os capitães, o Vini Júnior ganhou de lavada. Ele fez 617 pontos e o Rodri fez apenas 373. Entre os jornalistas, o Vini também perdeu. Perdeu apertado por apenas 5 pontos. Ele fez 538 e o Rodri fez 543. Já entre os torcedores, o Vini ganhou de lavada. Ele fez 1.147.276 pontos e o Rodri fez 264.835. Aliás, aqui não são nem pontos, né? São votos diretos depositados no site da FIFA. E por que a diferença ficou tão pequena, de apenas 5 pontos, se nos blocos que o Vinícius ganhou, ele ganhou de lavada, e onde ele perdeu por pouquíssimos pontos. Vou explicar isso. É que em cada bloco desses, o vencedor ganha 13 pontos, o segundo colocado ganha 11 pontos, o terceiro colocado ganha 9 pontos, e aí vai baixando até quem ficar em 10º colocado, né, dentro do bloco, que vai ganhar 1 ponto. Vale destacar que a pontuação de cada pessoa que vota só conta os 3 primeiros colocados. O primeiro colocado ganha 5 pontos, o segundo ganha 3 e o terceiro ganha 1. Né? Então, não tem votação para o quarto, quinto, 10º, para cada pessoa que vota. Por bloco é que eles consideram a pontuação para até quem ficar em 10º lugar. Então, vejamos, o Vinícius ganhou 2 blocos e ficou em segundo em outros 2. Os 2 blocos que ele ganhou 13 pontos, dá 26. Os 2 blocos que ele ficou em segundo, 11 pontos cada um, dá mais 22. 26 com 22 dá os 48 pontos que ele fez. O Rodri teve 2 primeiros lugares em blocos, dá 13 pontos cada um, 26 pontos. Mais um bloco em segundo lugar, são mais 11 pontos, vai para 37. E ele chegou a apenas 43, porque no bloco do público, dos torcedores, ele ficou apenas em 6º lugar, e aí fez apenas 6 pontos. Se ele tivesse chegado em segundo lugar no público, ele empataria com o Vinícius, faria 11 pontos em lugar de 6. Por isso que eu estou dizendo que o Rodri perdeu essa votação, porque o público colocou ele apenas em 6º lugar, né? E isso foi decisivo. Outras curiosidades, né? O Rodri, entre os capitães, ele teve 46 votos em primeiro colocado. O Vini
teve 88 votos em primeiro colocado. E talvez isso explique a diferença entre os capitães tão grande. O Vinícius teve quase o dobro da votação do Rodri. Já entre os treinadores, a disputa foi muito mais apertada. O Vinícius ficou em primeiro para 55 treinadores e Rodri ficou em primeiro para 64 treinadores. O que eu quero destacar para vocês aqui é que a pontuação do Vinícius, tanto entre os treinadores como também entre os capitães das seleções nacionais, a votação do Vinícius ela foi muito valorizada pela pontuação que ele recebeu na África. Na África, entre os capitães das equipes, o Vinícius teve 70% de votos em primeiro lugar. Então isso foi muito importante para o Vinícius, né? Ter conseguido uma pontuação tão significativa. Destrinchando, então, um pouco essa votação de capitães e técnicos, deixa eu falar para vocês. Entre os capitães das principais seleções do mundo, dá para contar nos dedos aqueles que colocaram o Vinícius em primeiro lugar. Vou colocar uma listinha aqui. O Alaba, capitão da Áustria, Danilo, capitão da seleção brasileira, o Davis, capitão do Canadá, James Rodrigues, da Colômbia, Modric, da Croácia, Salah, do Egito, o Van Dijk, da Holanda e o Odegaard, da Noruega, foram alguns dos capitães que colocaram o Vini em primeiro. Dessas seleções que eu citei aqui, fora o Brasil, apenas a Holanda, né, já teve desempenho assim, muito destacado em Copas do Mundo. Claro que a Croácia já foi vice-campeã do mundo, mas a Holanda que é tida permanentemente como uma grande seleção. Já capitães de outras seleções, incluindo todas as seleções que foram campeãs do mundo fora o Brasil, todos os capitães deixaram o Vinícius fora do primeiro lugar e algumas delas colocaram ele fora, inclusive dos 3, fazendo 0 pontos. Vou citar aqui alguns desses capitães. Messi, da Argentina, Vidal, do Chile, o Kane, da Inglaterra, Kimmich, da Alemanha, Donnarumma, da Itália, Son, da Coreia do Sul, Hakimi, do Marrocos, Lewandowski, da Polônia, Bernardo Silva, de Portugal, Jiménez, do Uruguai e o Morata, da Espanha. Todos esses deixaram o Vinícius fora do primeiro lugar e alguns, repito, até fora do terceiro lugar, o que dá 0 ponto para o Vinícius. Em relação aos técnicos das seleções campeãs do mundo, fora o Dorival Júnior, só o técnico da França, o Didier Deschamps, que para mim é uma surpresa, colocou o Vinícius em primeiro lugar. Todos os outros, Scaloni da Argentina, o Lee Carsley da Inglaterra, o Julian Nagelsmann da Alemanha, Luciano Spalletti da Itália, Luis de la Fuente da Espanha e o Marcelo Bielsa do Uruguai. Portanto, então, todos os técnicos campeões de seleções campeãs do mundo deixaram o Vinícius fora dos 3 primeiros colocados, tá? Com 0 ponto. Então, se dependesse desse pessoal, Vinícius estaria fora. Por isso eu questiono alguns comentaristas, inclusive o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, a quem eu respeito muito, que ele disse que caiu por terra o mito de que o Vinícius tem uma certa antipatia de treinadores e capitães. Eu acho que não. Eu acho que continua ainda com uma grande dose de antipatia. Quem salvou ele foram os capitães e os treinadores da África. Se a gente fosse olhar só para a América do Sul, a pontuação do Vinícius não ia ser muito melhor, não. Tá? Entre os 10 técnicos das seleções da América do Sul, só Dorival Júnior do Brasil e o técnico da Bolívia colocaram o Vinícius em primeiro lugar. Né? Os demais 8 técnicos colocaram outros jogadores. Alguns deixaram o Vinícius, como o Bielsa e o Scaloni, por exemplo, que são das seleções mais importantes aqui fora o Brasil, Argentina e Uruguai, deixaram o Vinícius fora dos 3. Né? Se a gente fosse somar os votos, né, os pontos dados por esses técnicos, né, pegando quem que eles colocaram em primeiro, segundo e terceiro, o Messi
teria 30 pontos, né? 5 técnicos colocaram ele em primeiro lugar. O Rodri foi colocado em primeiro lugar por um técnico, o Vini foi por 2, como já disse, né? Brasil e Bolívia, e o Toni Kroos foi colocado em primeiro lugar por dois técnicos da América do Sul. Resumindo, Messi teria 30 pontos, se a votação fosse só na América do Sul, entre os técnicos, Vinícius teria 14, e Rodri e Bellingham teriam 11 pontos cada um. Então o Vinícius perderia até na América do Sul. Então há sim ainda uma certa rejeição ao Vinícius, que eu acho que a gente tem que trabalhar, entender um pouco melhor o que isso vai representar daqui para frente. E esperamos também que com esse resultado o Vinícius tire um peso das costas, que é essa busca pelo primeiro lugar, pelo prêmio de melhor do mundo durante uma temporada pelo menos, um peso que eu acredito que ainda está nas costas do Neymar, né? Ele é muito cobrado porque não tem esse prêmio, e espero que com isso o Vinícius deslanche e comece a jogar melhor também, a repetir na seleção brasileira o desempenho elevadíssimo que ele apresenta no Real Madrid, pelo menos na maioria dos seus jogos. Então é esse o meu comentário sobre o Prêmio de Melhor do Mundo, resumidamente dizendo, Vini ganhou um prêmio, na minha opinião, muito merecido, mas ganhou porque o público colocou o Rodri apenas em 6º lugar na votação popular. É isso. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho, né, para você ficar recebendo os avisos quando tiver outros vídeos novos aqui no Pedaço. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.